Amigos, vamos entrar no outro tema, tá? Vocês podem ir mandando as perguntas aqui, a gente vai sempre usá-las e trabalhar as perguntas com vocês aqui conosco, tá bom? O tema que eu tinha preparado para vocês hoje, opa, faltou uma questãozinha aqui que está dentro do tema, era a questão dos 7 níveis de maturidade espiritual. Eu já fiz essa palestra em vários lugares, na live aqui é a primeira vez, então vamos trabalhar essa questão aqui. Se você já viu, dá uma olhada de novo, é bom fazer uma releitura, tá? Mas vamos lá. Amigos, por que o nosso cristianismo não está fazendo diferença? Você já percebeu que várias vezes as pessoas, elas se dizem cristãs, mas os problemas delas continuam os mesmos. Os defeitos, as tentações, continua tudo igual. Por exemplo, o livro The Shape of Faith to Come fez existe uma pesquisa que é demonstrada nesse livro aqui, e essa pesquisa foi o seguinte: fizeram uma comparação, fizeram uma pesquisa, umas perguntas para um grupo de cristãos americanos. E perguntaram, por exemplo, qual que é o nível de problemas domésticos, violência doméstica, abuso infantil, uso de álcool, uso de drogas, pornografia, desunião, e eles colocaram as respostas ali. Ah, minha família tem isso, minha família tem aquilo, enfim, fizeram ali uma lista. E eles pegaram as mesmas perguntas e foram fazer com cristãos. Tá? Então, a primeira vez, eles pegaram um grupo de não cristãos, tá? Um grupo de ateus, um grupo de pessoas que não acreditam em Deus e fizeram as perguntas. Pegaram o mesmo número de perguntas e fizeram para um grupo de cristãos, frequentadores de igreja, tá? Diversas religiões. E descobriram uma coisa interessante. A resposta era quase igual. Ou seja, o número de uso de pornografia estava praticamente igual nos não cristãos e nos cristãos. Abuso, igual praticamente. Uso de drogas e resolução de problemas que não consegue resolver. Álcool, mesma coisa. E aí a pesquisa termina perguntando o seguinte: que tipo de cristianismo é esse que não está fazendo uma diferença prática na nossa vida? Amigos, isso aqui é muito importante. Sibeli, essa pergunta aí está um pouquinho fora aqui, depois a gente volta nela, tá? Mas vamos lá. Qual que é, na verdade, daqui a pouco a gente pode até usar da Sibeli aqui, que entra mais tarde aqui, ó. Por que um grupo grande de cristãos está tendo tantos problemas e provações e tentações e caindo em todas elas, tanto quanto os não cristãos? Segundo Timóteo 3, 1-5 diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, sem controle, brutos, sem amor. Ou seja, está dando uma lista de problemas que os cristãos teriam nos últimos dias. Mas o último problema da lista é: teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que isso aqui está dizendo? Nos últimos dias, os cristãos teriam vários problemas. Vários. Mas o pior deles eles teriam aparência de cristãos, mas sem ter a eficácia de um cristianismo prático na vida. Faz sentido? Ou seja, eu me digo cristão, mas a minha vida está tão lascada quanto o ateu. E agora? Qual que é a diferença? Por que os cristãos não estão tendo uma vida de abundância aqui na Terra? Amigos, isso aqui é interessante. Grande parte dos cristãos, eles estão como que eu posso dizer isso? Eles não entendem a profundidade do que é ser cristão. Lembra quando você lia os 10 mandamentos e você fala: não matar é fácil, não roubar é fácil, não falar o nome de Deus em vão é fácil, é só não gritar, ai meu Deus, quando martelo o meu dedo. Amigo, falar o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão não é isso. Usar o nome de Deus em vão é você se chamar de cristão, mas não ter a eficácia do cristianismo na sua vida. Se chamar de cristão, ou seja, usar o nome de Cristo, cristão, mas não conseguir produzir frutos de uma vida cristã. Esse é o problema e é isso que o mandamento fala. E por que assim, e como a Sibeli perguntou também, por que isso aí tem a ver com unha, o que isso tem a ver com coisa? Grande parte dos cristãos hoje estão mais preocupados com comportamento, ou seja, que cor que eu vou pintar a unha, que roupa que eu vou usar, do que com o verdadeiro cristianismo e o significado do cristianismo dentro da pessoa, tá? Então vamos lá.
Efésios 4 diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. A epístola aos Efésios está dizendo o seguinte: o verdadeiro cristianismo é nós alcançarmos um conhecimento do Filho de Deus, vírgula, a maturidade que Deus quer que nós alcancemos, vírgula, a medida de uma estatura ou crescimento completo de Cristo, vírgula, para que deixemos de ser meninos. Quem são os meninos? As crianças. São aqueles que não desenvolveram a estatura completa de Cristo, por isso eles continuam pequenos. Gente, que não tem nada a ver com as criancinhas que Jesus pegava no colo, tá? Paulo aqui está fazendo uma comparação de uma pessoa madura e de uma pessoa imatura. E ao imaturo ele diz que são meninos inconstantes, não tem constância. Por quê? Porque não tem base de maturidade para tomar decisões constantes, tá? E aqui, gente, eu quero agora, liga o seu cérebro no máximo aí, porque agora eu quero entrar num ponto importante para explicar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pastor, muitos pastores falam que no original do livro de Daniel, o contínuo que foi tirado não era o sacrifício contínuo. Vamos ver isso aqui depois, tá, Milton? Não vamos, senão a gente vai sair demais daqui, mas vamos segurar. Lawrence Kohlberg é um psicólogo e ele criou uma teoria que fala que é Stages of Moral Development, ou seja, os estágios de desenvolvimento moral. Eu quero pegar essa ideia do Lawrence Kohlberg e colocar em paralelo com a ideia de Paulo do crescimento da maturidade espiritual, tá bom? E o Lawrence cria então 7 níveis e eu vou dar uma mudada um pouco nos níveis para fazer uma comparação com aquilo que Paulo coloca para que Lawrence tem 5 níveis, minha esposa está me corrigindo aqui, mas eu quero colocar aqui junto com Paulo, fazer um paralelo com Paulo e criar aqui então uma teoria de 7 níveis de desenvolvimento da sua maturidade espiritual. Para quê? Para você se comparar e ver se você é um menino inconstante ou se você está crescendo na sua maturidade espiritual. Será que você está mais preocupado com o cristianismo de comportamento, com o cristianismo de modinha, ou será que você literalmente está desenvolvendo um cristianismo que gera frutos e é eficaz no seu dia a dia? Vamos lá. Então, nível 1. Nível 1, lembra 7, tá? Nível 1 é o nível onde tudo que você faz está baseado no medo, tá? Vamos lá. Nível 1 é o pior, é o mais básico, é o mais inferior dos níveis de maturidade. Vamos fazer a comparação de Paulo, tá? Uma criança pequenininha, tá? Criancinha, bem criancinha mesmo, ele quer brincar na rua. E a mãe fala o seguinte: filhinho, Joãozinho, não é para você brincar na rua, porque se você for brincar na rua, um carro pode vir e a alta velocidade do carro, junto com a inércia do seu corpinho parado, o que vai acontecer? Perdão, a inércia da velocidade do carro junto com o seu corpinho parado, quando eles entram em choque, um vai destruir o outro. Quando a mãe terminar de dar essa explicação, o que aconteceu com o moleque? Já está lá debaixo do carro. O moleque não quer escovar os dentes. E a mãe fala assim: querido, é o seguinte, existem bactérias, existem coisas que vão ficar grudadinhas nos seus dentes e se você não escovar os dentes, vai gerar uma deteriorização dos seus dentinhos. Quando acabou de falar isso aí, o moleque já dormiu ou já está lá no outro quarto. Ou seja, uma criança pequena não tem maturidade para entender o porquê ela faz o que ela faz. Então o que a mãe faz? Joãozinho, se brincar na rua, vai levar uma palmada. Joãozinho, se não escovar os dentes, vai levar outra palmada. E aí o Joãozinho, por medo da palmada, ele faz o que tem que fazer. Por quê? Para que ele não morra debaixo do caminhão e para que os dentes dele fiquem saudáveis. Esse nível é o nível onde as pessoas fazem o que fazem baseado no medo. Mais uma vez, isso aqui é saudável para o Joãozinho de 2 anos, mas não é saudável para o João de 40 anos, que é ancião de igreja faz 20 anos, que desde criança entende o cristianismo, porque eu não posso viver um cristianismo a vida inteira baseado no medo. Porém, tem várias pessoas que vivem assim. Várias pessoas que fazem o que está escrito na Bíblia porque estão com medo do inferno.
Fazem o que Deus manda porque tem medo da punição, da maldição, do castigo de Deus. Esse é o medo, esse é o nível 1 de maturidade espiritual. Vamos lá, alguém colocou aqui. Pastor, tem outros vídeos, já falei. Ok, gente, vamos lá. Eu tenho que ver tudo. Carla, legal esse pensamento aí, mas vamos só colocar aqui, então, daqui a pouco a gente volta lá nos outros, tá? Então, vamos lá. Nível 1. Nível 1, eu faço o que eu tenho que fazer por causa que eu estou com medo. Nível 2. No nível 2, o Joãozinho cresce um pouquinho mais. E o nível 2, ele é baseado em barganha. Eu faço o que eu devo fazer porque eu estou barganhando. Então, no nível 2, o Joãozinho agora com 5 anos de idade, ele senta na mesa para comer e tá cheio de verdura no prato. E a mãe fala, Joãozinho, come tudo. E Joãozinho fala, não, vou comer. E a mãe fala, se não comer a verdura, não tem sobremesa. O que o Joãozinho faz? Come a verdura. Porque ele entende que a verdura é boa para ele? Não. Mas o cérebro dele desenvolveu um pouquinho mais a fim de entender prós e contras. Então, vale a pena, eu como a verdura rapidinho e depois eu como um chocolatão ali na sobremesa. Porém, o nível 2 ainda é um nível infantil. É um nível de barganha. Muitos cristãos estão vivendo no nível 2. São pessoas que, por exemplo, devolvem o dízimo para ganhar algo em troca. Esse nunca foi o objetivo de Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja para ganhar uma graça. Gente, eu já comentei isso aqui e vou repetir. Tem pessoas que fazem jejum para ganhar uma bênção específica de Deus. Acho que faz 2 semanas que falamos sobre isso. O objetivo do jejum não é você barganhar com Deus. O objetivo do jejum era você ter uma mente clara e limpa a fim de que você pudesse, naquele dia específico, estar extremamente conectado com Deus e ser capaz de entender ou ouvir a voz de Deus respondendo a sua pergunta. O jejum não é para você torcer o braço de Deus e fazer com que ele te dê algo que você quer ganhar. Jejum não é moeda de barganha. Já vi várias pessoas dizendo, eu vou fazer uma promessa para Deus. Se ele me der tal coisa, eu prometi para ele que eu vou deixar outro vício. Amigos, Deus, ele está aqui para te abençoar, ele quer te abençoar. Mas não porque você vai fazer Y ou X, não. Ele quer te abençoar porque você é filho dele. A própria Bíblia fala. Deus quer, ele está interessado no crescimento dos seus filhos, tá? Nível 3, então vamos lá. Nível 1, medo. Nível 2, barganha. Nível 3. Nível 3 é o Maria vai com as outras. O Joãozinho agora está com 12 anos e ele chega em casa e fala, mãe, compra o brinquedo tal. E a mãe fala, mas esse brinquedo é muito caro. E o Joãozinho fala, todo mundo tem, eu quero também. No nível 3 é aquele cristão que faz aquilo que todo mundo faz. É aquele cristão que sempre andou de um determinado jeito, mas quando ele olha todo mundo fazendo outra coisa, vou até usar o exemplo da Cibele aqui, só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo concordo, não concordo, é só um exemplo. É aquele cristão que nunca pintou a unha, daí ele vê todo mundo pintando, ele vai e pinta também. É aquele cristão aquela moça que nunca foi de calça na igreja, ela vê todo mundo indo, daí ela vai também. Eu fui professor há 8 anos e meus alunos viram e mexem, vinham e falaram assim, pastor, todo mundo faz isso, que mal tem? Ele não parou para pensar se tem ou não tem mal, ele simplesmente viu a massa fazendo e virou Maria vai com as outras. E quando o Joãozinho tem 12 anos de idade, isso é normal. É o peer pressure, né? É a questão de adolescente, ele quer fazer aquilo que todo mundo faz, porém, isso não é legal quando é um cristão de 50 anos de idade, de 20 anos de idade, que já tem um cérebro no lugar, porém ainda vai na igreja porque todo mundo vai. Ou usa tal roupa porque todo mundo usa. Ou faz tal coisa porque todo mundo faz. Gente, todos esses níveis, nós passamos por eles. E é normal. Tanto é que no Antigo Testamento, Deus lida com o povo de Israel dentro de determinados níveis de maturidade espiritual. Por exemplo, lá no deserto, quando Deus faz o monte tremer e relâmpagos e trovões e tudo aquilo, Deus estava lidando com o povo com maturidade nível 1. O povo tinha acabado de sair da escravidão. Eles tinham acabado de viverem ali uma tormenta, pessoas batendo neles, pessoas, enfim, tratando eles que nem animais. Eles não tinham noção da realidade de Deus. Então, Deus, em sua misericórdia, trata com eles assim como uma mãe trata com o Joãozinho de 2 anos de idade.
Olha, se não me obedecer, vai morrer. Se não me obedecer, vai apanhar. Deus não queria que ninguém morresse, Deus não queria que ninguém apanhasse, porém naquele momento eles não tinham capacidade para desenvolver uma maturidade maior do que aquela. Então Deus lida com eles dentro do jeito que eles vão entender. Mais tarde, Deus lida com eles também dentro da barganha. Eu vou levar vocês para uma terra que corre leite e mel, se vocês seguirem meus caminhos. Não é que Deus estava barganhando com eles, mas eles não tinham capacidade de entender ainda o amor de Deus. Então Deus fala, come a verdura para depois ser sobremesa. Andem nos meus caminhos para você chegar onde eu quero que você chegue. Mais tarde, lembra o Maria vai com as outras, nível 3? Deus fala, gente, vocês não precisam de rei. E eles falam, nós queremos um rei. Todo mundo tem, eu quero um também. Então Deus dá um rei para eles, o rei Saul, que bagunçou todo o coreto. Mas se você olhar, Deus lida, Deus não muda, somos nós que mudamos. E Deus, em sua misericórdia, lida com o ser humano dentro da capacidade que o ser humano tem para entender. Vamos chegar no nível 4. Lembra então? Nível 1, medo. Nível 2, barganha. Nível 3, Maria vai com as outras. Nível 4, obediência à lei. No nível 4, a pessoa faz tudo aquilo que está escrito. Está escrito, ele faz. Ele não pergunta se está certo ou errado, ele não pergunta como que isso vai fazer eu chegar mais perto de Deus, mais perto do céu, mais perto de conhecer e entender o caráter de Deus. Não. Ele precisa aprender a ler, para ler o que está escrito ali, ele segue. Amigos, grande parte dos cristãos de hoje em dia estão nesse nível, infelizmente. E esse nível, ele te faz um perfeito guardador de leis, mas não te faz um amigo conhecedor de Deus. Os fariseus estavam nesse nível quando Jesus veio aqui para a Terra. A única coisa que eles sabiam fazer era guardar leis, seguir leis, mas eles não entendiam qual era o propósito e objetivo daquelas leis. As leis não foram criadas simplesmente para serem guardadas, as leis foram criadas para ser um manual de instruções de como a realidade de Deus no universo funciona, e a partir desse manual eu viria a entender como Deus quer que eu viva. Mas o propósito da lei era mostrar, o próprio Paulo fala, o Bullion usava muito esse exemplo no passado, né? A lei é um espelho. A lei ela não resolve o seu problema, a lei só te mostra aonde está o buraco. E você fala, puxa, tem um buraco ali. Vamos entender como andar no caminho certo. O nível 4 é simplesmente obediência da lei. E não era bem isso que Deus queria. Tanto é que quando o fariseu chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento, ou seja, qual das leis é a mais importante, o que Jesus fala? Você não entendeu nada. O primeiro mandamento é amar a Deus. Aonde está escrito isso? Não precisa estar escrito. Amar a Deus é a essência da vida. E as leis servem simplesmente para te mostrar, quando você perde a noção da realidade, te mostrar no mapa de volta para essa realidade. Por exemplo, uma mãe não precisa de um manual de instruções que diz troque o seu filho quando ele estiver com a fraldinha suja. Não precisa. Por quê? Porque o amor que ela tem, a noção que ela tem, a boa vontade que ela tem, vai fazer com que ela faça isso. Porém, existe uma lei. E a lei diz o seguinte, se a mãe jogar o bebê no lixo, ela vai presa. Gente do céu, quem precisa de uma lei dessa? Mães que perderam a noção. Mães que perderam o bom senso da realidade. Mães que perderam a noção do que é a vida. Da mesma forma, a lei de Deus sempre existiu, porque ela é o princípio de funcionamento do universo. Amigos, eu sempre vou precisar de oxigênio para sobreviver. Eu sempre vou precisar me alimentar para sobreviver. Eu sempre vou precisar... eu não posso pular de um prédio se eu quiser permanecer vivo. Isso não muda. Isso não muda. Da mesma forma, eu trair meus amigos, trair a minha esposa, vai destruir o meu caráter. Isso não muda. Eu virar as costas para Deus me tira da fonte de vida. E isso nunca vai mudar. Mas quando o povo, o ser humano, perdeu completamente a noção da realidade, e matar já não fazia diferença, roubar já não fazia diferença, não respeitar já não fazia diferença, Deus desenha o seu caráter na lei. Fala, pessoal, vocês perderam a noção, então tá aqui, ó, desenhei para vocês ver se vocês entendem agora, tá? O problema é quando eu paro no manual e só fico ali. Então, nível 1, medo. 2, barganha. 3, Maria vai com as outras. 4, apenas a leitura da lei. Mas vamos lá.
você acabou de comprar uma TV nova, é uma TV Smart, o que ela faz? Ela fala com você, ela programa os canais sozinho, ela grava o seu programa, cheio das milongas. O que você precisa para aprender a usar a TV? Ler o manual. Mas depois que você leu, usou, o que você faz? Aquilo já está pronto na sua cabeça. Então o que você faz depois de um tempo? Não é que você jogou o manual fora, você simplesmente absorveu o manual e agora ele faz parte da sua rotina. Você não precisa mais ir para o manual cada vez que você quiser apertar o botão do canal. Você já sabe como faz. O livro de Oséias mostra isso muito bem. Quando Oséias, né, significando o símbolo de Deus, leva a sua esposa para o deserto, significando os cristãos. Deus leva os cristãos para um lugar deserto e ali ele fala o seu coração e coloca a lei no coração dele, dos cristãos, né? A esposa de Oséias. Então, a esposa olha para o marido e fala, então Oséias olha para ela e fala, então você me chamará de meu esposo e eu te chamarei de minha esposa. Ou seja, depois de você ter entendido quem eu sou, você vai aprender a me amar. E é aí que Deus quer chegar. Eu pulei um pouquinho ali, faltam os 3 níveis aqui. Explicação maravilhosa, bem explicado, pastor, legal. Milton, daqui a pouco eu leio tudo aqui, tem muita coisa. Boa explicação, isso, vamos lá. Então, continuando. Depois desses 4 níveis, a gente começa a chegar onde nós queremos. Nível 5. Nível 5 é onde o Joãozinho ele já cresceu o suficiente a partir do momento que ele sabe que ele não pode atravessar a rua sem olhar para os lados e que ele deve escovar os dentes. Nível 5, princípio. É assim para ficar fácil de você salvar. Nível 5, o que você faz ou deixa de fazer é baseado no princípio. Então, por exemplo, a regra dizia que eu tive que escovar os dentes 3 vezes por dia. Mas eu não queria, minha mãe me castigou, meu pai me castigou, daí eu escovei, daí eles fizeram barganha, se você escovar os dentes você ganha um presente de aniversário, eu escovei, mas agora que eu cheguei na idade que eu tô, ninguém precisa me dar presente, ninguém precisa me dar castigo, eu escovo porque eu entendo o princípio por trás de manter os meus dentes limpos. Os alimentos que eu escolho comer estão escritos na Bíblia. Deus deu uma lista de alimentos que me fariam bem e uma lista de alimentos que me fariam mal. Eu li, eu segui, mas também, nível 5 agora, eu entendi. E eu entendi que aqueles alimentos fazem mal para o meu corpo e por isso eu escolho e eu decido não comer esses alimentos. Faz sentido? Nível 5 para cima, nós começamos a falar sobre relacionamento com Deus, sobre entender o princípio da realidade, sobre entender o princípio de funcionamento do universo. Nível 5, eu faço ou deixo de fazer por princípio, tá? Eu não vou passar a perna no meu amigo, não porque ele vai saber, não porque eu vou para a prisão, não, mas porque eu não faço isso. Eu sei quem eu sou e eu não quero estragar o meu caráter tomando uma decisão que não é uma decisão ideal dentro da realidade que Deus criou. Nível 6. Lembra, nível 5 é o princípio. Eu escovo os dentes porque eu sei que é importante para mim. Nível 6. Além de eu entender o princípio, eu aplico o princípio ao meu próximo. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Meu amigo derrubou uma nota de 100. Eu não vou pegar a nota de 100 porque eu não quero sujar o meu caráter. Mas além disso, eu pego a nota de 100 e devolvo para ele porque eu não quero que o meu amigo seja lesado. No nível 6 é o amor ao próximo. Nível 5 é o amor a mim mesmo. Eu sei, eu entendo e eu faço porque eu quero estar melhor. No nível 6 eu entendo tanto que eu quero que o meu amigo, o meu próximo, participe disso aí também. Então, por exemplo, eu dar estudo bíblico para alguém, não é porque eu tenho que fazer, não é porque, se eu não der estudo não vou ter estrela no céu, não é isso. Eu vou dar estudos bíblicos porque aquela verdade tão legal para mim, tão importante para mim, que eu quero que você participe dela também. Nível 5, comecei agora um relacionamento com Deus. Eu entendo e faço porque eu quero fazer. Nível 6, eu amo o meu próximo e eu quero que ele participe comigo. E nível 7, eu entendo que eu tenho um propósito numa missão universal. Eu faço parte de uma missão maior. Eu sou uma peça do quebra-cabeça de Deus em toda essa missão. Lembra que a gente falou no começo? Existia um plano que precisava ser falado ao mundo.
Os judeus tinham o trabalho, tinham a missão de levar essa informação adiante. Não fizeram. Para quem passou esse serviço, essa missão? Para todos nós. Nível 7, eu tenho uma missão. Só vamos recapitular um pouquinho. Nível 1, eu faço porque eu estou com medo. Gente, desculpa, Deus precisa de cristãos muito mais maduros do que isso. Nível 2, eu faço porque eu quero ganhar alguma coisa em troca. Deus não é um camelô, Deus não é um vendedor de carro, Deus quer você como filho. Nível 3, eu faço porque eu sou Maria vai com as outras. Não, Deus quer que você tome decisões por conta própria. Nível 4, eu faço porque está escrito. Sim, Deus deixou escrito, mas tinha um passo a mais. E agora chegamos no nível 5, 6 e 7 de novo. O fariseu perguntou qual é o maior mandamento? Qual a resposta de Jesus? Ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus está falando, no nível 7, você ama tanto a Deus e entende que você é parte do plano de Deus, que você quer cooperar com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E Jesus continua, e o segundo, tão importante quanto esse, é ame ao próximo, nível 6, como a ti mesmo, nível 5. O fariseu fala, qual é o mais importante? Jesus fala, o mais importante é você viver ao mesmo tempo o nível 7, 6 e 5. Amar a Deus e participar da missão e do propósito que Deus tem para você nesse mundo. Amar ao próximo, tanto que tudo que você entende para você quer levar para Ele. Assim como você ama a si mesmo. Jesus resumiu nos níveis 7, 6 e 5. Amigos, quando esse é o cristianismo que você está vivendo, automaticamente a sua vida produz frutos. Automaticamente você não vai viver baseado no comportamento, no que os outros estão falando, você vai viver baseado naquilo que você entende que é o propósito de Cristo para você. E esse cristianismo é o que vai trazer frutos. Chegando perto do final, olha só o que Apocalipse 7:3 diz. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Como assim? Assinalado na testa. O que você tem atrás da sua testa? Algumas pessoas falam, se assinalar na testa é um código de barra, é um chip. Não, o que você tem atrás da sua testa? O teu cérebro. Ou seja, não vamos permitir que o mundo entre em colapso antes que as pessoas que verdadeiramente buscam, desejam e querem possam entender o sinal de Cristo. Entender, eu entendo e eu escolho conscientemente, com o meu cérebro, o que eu quero viver, o que eu quero fazer. Hebreus 5, 11 a 14 diz o seguinte, ainda muito temos a dizer, mas é difícil, porque a carta de Paulo aos Hebreus, ainda tenho muito para dizer, mas está difícil, gente, está difícil, porque vocês se fizeram negligentes para ouvir. Olha só, Paulo está levando aquele ponto de novo, quanto mais negligente você se torna, menos inteligente você se torna, menos você cresce, menos você amadurece. E ele continua, pois devendo já serem mestres por causa do tempo, quanto mais você estuda, mais você passa de ano, mais você cresce. Vocês ainda necessitam que eu torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Paulo continua, e vos a fez feito tais que necessitam de leite e não de sólido mantimento. Paulo está falando, vocês são bebês ainda, vocês não crescem, vocês não amadurecem, vocês ficam comendo a mesma comidinha, a mesma papinha, o mesmo leitinho que não sustenta. Vocês estão na superficialidade do cristianismo, da teologia, e eu preciso que vocês, a cada dia, cheguem mais longe, mais fundo nesse cristianismo, ao invés de serem bebês por 40 anos. E Paulo continua, qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Lembra que eu falei? Paulo compara o desenvolvimento espiritual com o desenvolvimento físico, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do constante exercício, quanto mais eu exercito, mais eu desenvolvo os músculos e o caráter. Tenho sentidos exercitados para discernir tanto o mal como o bem. Paulo, em 1 Coríntios 13:11, diz, quando eu era criança, pensava como criança, sentia como criança. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes de criança. Paulo não está falando assim, eu era criancinha, agora eu cresci. Não, Paulo está falando, um dia eu fui uma criança espiritual. E aí eu tinha medo, eu fazia por barganha, eu fazia porque eu tinha que fazer.
Mas daí eu cresci e deixei para trás as coisas de criança e comecei a viver como um adulto, não como um menino ou criança inconstante, mas como um adulto que se alimenta de alimento espiritual sólido, que me traz substância, a qual eu consigo levar para o meu dia a dia em experiências, e por causa das experiências eu estou fortalecendo meu caráter nas decisões. E é isso que faz com que o meu cristianismo cresça, amadureça e então também, como consequência, produza frutos. Amigos, faz sentido? Eu sei que a gente falou muita coisa aqui. Felipe, isso mesmo, colocou ali o resuminho, muito bem. Depois, Felipe, do 4, tá? O 5, 6, o 7. 5 é princípio, 6, amor ao próximo e 7, missão, tá? Ok, vamos lá. Amigos, temos que terminar. Hoje nós fomos um pouquinho longe aqui porque tinha bastante coisa para falar ali no começo. Essa noção dos níveis de maturidade espiritual é muito interessante. Eu espero que você faça uma análise do nível em que você se encontra e eu espero que você cresça cada vez mais em direção à plenitude que Deus quer que você tenha. Óbvio que você nunca vai ser perfeito aqui na Terra, mas amigo, se faz 40 anos que você luta da mesma forma, com o mesmo problema, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais você luta com um problema, mais, claro, com a ajuda de Deus, com as bênçãos de Deus. Mas a questão é, quanto mais você luta com um determinado problema, mais você cresce, se desenvolve e fica mais forte contra aquele problema, tá? Lembra daquela história das duas naturezas? Quanto mais eu alimento a minha natureza espiritual, mais forte ela fica e mais fraca a natureza carnal fica. Se você olhar para a Bíblia, você vê que Pedro tinha um problema, Pedro era estourado, Pedro falava demais, porém conforme você vai lendo, no final, a epístola de Pedro, ele já parece um cara tranquilo, querido, que tem a capacidade de amar mesmo as pessoas que são inimigos dele. O que isso quer dizer? Pedro teve sim um desenvolvimento. Muita gente diz o seguinte, não, isso é perfeccionismo, eu estarei a vida inteira lutando com meus problemas. Amigo, mais uma vez, você estará a vida inteira lutando com os problemas se você não busca desenvolver com Deus, em Deus, a capacidade para se fortalecer na luta contra esse problema, tá? Por exemplo, se o meu problema é com álcool, alguém colocou aqui, né? Se o meu problema é com álcool, e hoje eu tenho, sei lá, 20 anos, eu tenho problema com álcool, e daqui 5 anos eu tenho o mesmo problema, daqui 10 anos eu tenho o mesmo problema. Amigos, quanto que eu estou lutando para vencer esse problema? O certo é o seguinte, vamos colocar um exemplo básico aqui. Eu tenho problema com álcool, e aí eu larguei o álcool. Só que esse mês eu caí 2 vezes. Deus me perdoa, Deus me fortalece, eu estou junto com Ele, eu sou pecador, vou sempre ser pecador até a volta de Jesus, mas eu caí 2 vezes. Mês seguinte, eu luto, aí eu caí 1 vez. No mês seguinte, eu caí mais 1 vez de novo. Daqui a 6 meses, eu caí, sei lá, 1 vez a cada 2 meses. Depois de 5 anos, eu caí 1 vez a cada 1 ano. E assim por diante. Então, Deus quer que exista um crescimento na sua vida espiritual, física, intelectual. Amigos, mais uma vez, já tinha terminado isso aqui, mas vamos lá. Mais uma vez, o povo de Israel estava saindo do Egito, indo para Canaã. Era para essa viagem levando no máximo 6 meses. Deus queria que pelas escolhas que eles fossem fazendo ali no deserto, eles fossem se fortalecendo na questão de confiar em Deus e de saber que tudo ia dar certo. Mas por causa das escolhas que eles fizeram, reclamaram da água, reclamaram que não tinha água, reclamaram que não tinha comida, reclamaram que não tinha carne, reclamaram que tinha um mar na frente deles, eles nunca conseguiram crescer. Porque cada vez que eles encontravam um problema, ao invés de usarem um problema para crescerem, eles usavam o problema para falar mal de Deus, falar mal de Moisés, culpar os seus líderes, ao invés de encontrar onde eles deveriam crescer. E por causa disso, eles não conseguem desenvolver. Eles estão caindo continuamente do mesmo jeito que eles caíam desde o primeiro dia que eles saíram. E quando chegou na portinha de Canaã, Deus fala, vocês não podem entrar em Canaã. Volta para o deserto. E eles voltam para o deserto, passa mais 1 ano no deserto. Mas eles não estão prontos ainda. 2 anos, mas eles não estão prontos. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. E depois de 40 anos, a maioria não, todos, menos 2,
morrem e só 2 entram. Amigos, qual que é a diferença? Nós precisamos cultivar um desenvolvimento constante do nosso caráter. Não se esconda atrás dos seus erros, dizendo: eu sou pecador e sempre serei até a volta de Jesus. Sim, você está certo, mas isso não quer dizer que você possa se esconder atrás de uma desculpa e continuar caindo tantas vezes quanto você quer cair. Cada vez que você vence uma tentação, você se torna mais forte contra ela. Cada vez que você vence um vício, você se torna mais forte contra ele. Cada vez que você vence um problema, você se torna mais forte contra ele. O Espírito de Profecia deixa isso claro. A Bíblia deixa isso claro. Tá bom? Amigos, é isso aí. Sim, Sabrina, o vídeo estará disponível alguns minutos depois que a gente fechar ele aqui, tá? Que pena que vai terminar, já está muito esclarecedor. Pois é, Sibeli, a gente tenta ficar dentro de 1 hora. Legal, Milton, Deus tirou de mim o uso de drogas, cigarros, refrigerante, café, de carnes, derivados, jogo, futebol, fornicação, do amor, dinheiro, todo mundo só ama Deus. Legal, Milton, legal mesmo. Olha só, Deus tira tudo isso de você, mas Deus permite que você escolha continuar fora de tudo isso. Amigos, legal, muito obrigado pela companhia de vocês aí, compartilhem esse vídeo, coloque ali, vou colocar na descrição depois, né, dos dois pontos ali, nós tivemos 2 temas, acho que paramos bem no meio ali nos temas, né, para que assim a gente possa continuar crescendo. Dúvidas sobre isso, coloque ali nos comentários, a gente vai buscar responder tudo que a gente puder na próxima vez. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe. Semana que vem tem mais 4 horas da tarde. Até mais!